comendo pela beira. O óleo já tomou a cabeceira do rio e avança a mancha que vazou do casco do navio. A mancha que vazou do casco do navio, colando as asas da ave praieira. A mancha vem vindo, vem mais rápido que lancha, afogando peixe. Pô, eu tava falando pro vento aqui, ó. Mas vou repetir. Ó, se liguem aí no tom da letra dessa música, que ela tem tudo a ver com o assunto do nosso programa hoje. A Mancha, do Lenine, né? CD La Beata, de 2007. Lenine, ele também é ambientalista, né? Lá de Recife, né? Então ele trata sempre nas músicas dele a questão ambiental e também lança vídeos, né, relacionados a isso. É um cara aí que contribui bastante para a nossa música brasileira, né? Mas eu tô aqui com a Ana Biesek, hoje minha convidada, que a gente vai bater um papo justamente sobre a mancha, né, Ana? Sobre sustentabilidade e tudo que envolve esse tema aí. Tudo bem? Obrigado aí, boa noite por estar aqui com a gente. Tá ligado aí? Liga tá, aí. Né? Ah, agora ligou. Agora então tá. E a todo esse pessoal que está nos acompanhando e parabenizar pelo seu programa, porque falar de meio ambiente é fantástico e é algo que permeia todas as outras áreas e realmente é preciso trazer esse tema para a discussão. Sou muito feliz e grata pelo convite. Obrigado. Para a gente abrir o assunto do programa de hoje, eu trouxe uns vídeos aqui, né, para a gente discutir. Porque eu tenho visto aí umas notícias aí na televisão, nas mídias, sobre lixo sendo encontrado nas praias do Nordeste, né, na semana passada, semana retrasada. Então é uma coisa muito séria que está acontecendo no nosso país. Não é a primeira vez que acontecem desastres ambientais relacionados a coisas que caem na água, né, e vêm parar na costa. A gente tem que lembrar que o impacto ambiental causado de coisas que estão no mar, né, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Por quê? Porque animais ficam presos, né, dentro de embalagens plásticas. As garças elas comem isqueiro, né, porque pensa que é uma comida diferente ali e morre tudo, né? Então tem várias filmagens aí de ilhas remotas no meio do Pacífico, do Atlântico, que acha a carcaça das garças com lixo dentro, né? Então o animal se alimenta, ele se engana e infelizmente morre. Então vocês veem que a dimensão do impacto ambiental que a humanidade está causando vai além, né, do nosso território aqui. Ultrapassa isso. E muito disso a gente já vem discutindo aqui no programa, né? A questão dos rios, que quando as bacias hidrográficas elas são mal geridas dentro de planos municipais, né, de recursos hídricos ou de outras políticas que faltem para garantir a integridade das bacias, elas terminam levando tudo para o mar, né? O lixo, o esgoto, e isso vai impactar a vida marinha de alguma forma e a vida costeira também. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem um bioma costeiro riquíssimo, né? Principalmente no que se refere aí a manguezais. Mas vamos abrir com um videozinho desse caso, né? Se eu não me engano, é um vídeo da Band que mostra aí essa questão do lixo aí nas praias do Nordeste, que aconteceu no Rio Grande do Norte e na Paraíba, principalmente. É o lixo número 1, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aí desse lixo aí. Toneladas de lixo apareceram no mar e poluíram praias no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Ao todo, foram mais de 13 toneladas de lixo encontradas na faixa de areia das praias em João Pessoa e Natal. A sujeirada inclui plásticos, tubos para coleta de sangue, sapatos, restos de roupa, documentos e tantos outros objetos. No Rio Grande do Norte, uma tartaruga foi encontrada morta, presa em uma grade. O IDEMA já disparou aqui uma série de contatos com os municípios e com os outros estados vizinhos, da Paraíba, de Pernambuco, para verificar se houve algum incidente ambiental. Só nas praias daqui da Paraíba foram retiradas 12 toneladas de lixo desde a última terça-feira. A origem dos resíduos está sendo investigada, mas segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, há um forte indício de que estejam vindo de outros estados. Agentes de limpeza tiveram muito trabalho para coletar os resíduos. É muito triste isso, né? Porque
Nós que frequentamos a praia, essa orla marítima, é a maior beleza que nós temos aqui. Tá vendo que situação que está acontecendo no nosso país, né? Muitos desastres ambientais vêm acontecendo aí ultimamente, mas a gente tem que lembrar que muito disso se dá por uma certa falta de gestão em vários níveis, né? Da atuação dos governos em todas as instâncias. Mas se dá principalmente na base, que é a educação ambiental, e que é uma coisa que falha muito aí na rotina do brasileiro, né? Mas vamos falar um pouco melhor sobre esse assunto aqui com a Ana Biesek. Ana, você me falou que está atuando, né, dando aula para pós-graduação dentro do assunto da sustentabilidade, né? E atuando também na área ambiental, né? Porque o ensino também é uma forma muito forte de atuação, né, do ambientalista. Sim, eu já tenho uma carreira de docente, já vem de muitos anos. E, sim, atuo em pós-graduação, em mestrado, aulas também de mestrado, e também com essa disciplina, com essa temática de meio ambiente, sustentabilidade. Recentemente, atuei como professora do IDESF, faço parte do IDESF, que é uma instituição que tem trabalhado com vários temas interessantes, inclusive trazendo essa temática para a fronteira, né, que para nós é super importante. E é uma forma também de nós estarmos atualizados, estarmos debatendo essas situações. Além também, no meu trabalho profissional, eu acabo tendo uma das atuações nesse contexto ambiental. Ah, legal. Você falou a questão da fronteira, né? Eu lembrei de um fato que eu presenciei. Uma vez o Rony Basso ele me convidou para andar de caiaque ali no Rio Paraná, né? Aí ele começou a me mostrar os córregos que descem ali pela encosta do cânion do Rio Paraná, né? E principalmente o que vem do lado do Paraguai, a gente vê a torrente de lixo descendo, sabe? E é o tempo todo, né? E para ajudar tem uns emissários aqui da Sanepar do lado brasileiro, né? Que faz aquele processo lá de lodo fluidizado, né? Para poder ativar as bactérias que vão decompor aquilo ali, mas termina lançando uma substância que é bruta, né? Dentro da água do rio. E eu não entendo muito do assunto, mas, ao meu ver, é um processo já um pouco antiquado para a especificidade assim, da nossa região, né? Totalmente irregular. Dentro desse contexto, eu posso citar um trabalho que eu acompanhei, né, quando estive como secretária de Meio Ambiente do nosso município, sobre o projeto Parque Linear do Rio Boici. Então, houve um projeto, ele foi super interessante, porque envolveu a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, na época o Foz Habita, e a Secretaria de Planejamento e as universidades. Tivemos presente a Uniamérica, inclusive disso teve uma publicação bem interessante, que eu acho que você deve conhecer, né, do Parque Linear. E também teve a participação da UNILA, né, da UniOeste, tiveram outras universidades envolvidas. Foram cerca de 200 pessoas, e a gente percorreu todo o Rio Boici. Isso foi dividido em turmas, em períodos, em dias. E assim é incrível assim, do lado negativo, de você perceber como as pessoas são tão negligentes, a ponto de não cuidar de seus espaços, não cuidar de um rio, e não se preocupar, jogar tudo o que tem ali dentro de um rio. Voltando ao que você falou no início da questão dos oceanos, as pessoas, muito delas, não têm a consciência de que tudo que é jogado aí, que não vai para um aterro, não é reciclado, não vai para outro local, ele vai para um rio, ele vai para o oceano. E chegando ali, o que vai degradar? Olha os animais marinhos, quantos, né, estão morrendo, quantas espécies a gente viu aqui nesse vídeo, a tartaruga. Né? Então, realmente, as pessoas, muito delas, não têm essa noção do que elas podem causar, do mal que pode causar. Eu dei o exemplo aqui do Rio Boici. Inclusive, também, vamos falar dos iguaçuenses. Muitos não conhecem, eu mesma, né, mesmo trabalhando com a temática ambiental, eu não conhecia. Atrás do supermercado Mufato, passa o rio, e ali muitas pessoas moram naquele espaço no rio, como se tivesse, assim, espaço muito degradador mesmo, porque tem muitos animais peçonhentos, eles são inertes a várias coisas assim difíceis, comprometendo sua saúde, mas pessoas que moram ali. E jogam, tomam banho ali, fazem, né, suas necessidades ali no rio. Estou falando do início aqui, né, do Boici. Imagina percorrendo todo o restante do rio. Assim, inúmeras coisas que são jogadas. Inclusive, neste momento, a gente fez uma limpeza do rio. Nós, né, fizemos mutirões, retiramos tudo que tinha
né, que era de resíduos. E esse projeto foi um projeto foi encabeçado pela Uniamérica. Tem um projeto fantástico, muito lindo, sobre o Parque Linear. Por quê? Porque hoje nós estamos virado de costas para os rios. Para os rios, exatamente. Para os rios e todos os rios de Foz do Iguaçu. E olha que a gente tem rios maravilhosos. Tem rios que começam lá em Curitiba, que desaguam aqui, ou acabam desaguando aqui em Buenos Aires também, passando pelo Paraguai e Argentina. Eu até trouxe os mapinhas, né, para você dar aqui. Deixa eu mostrar na câmera aqui para o pessoal. Já que a gente está falando dos rios de Foz, né, tem até uma questão metodológica que me deixa um pouco incomodado, sabe? Sim. Os documentos oficiais do município, eles estão dizendo assim que tem em torno de 9 bacias hidrográficas. Algumas pessoas dizem que tem 14, 16. Só que o mapeamento que eu fiz, eu contei 64 até agora, sabe? Então deu um número muito mais, né? Talvez porque eles estejam considerando as bacias dos rios principais, né? Sim, os principais, mas ali ramificam para outros. Ramificam para outros, mas existem outros rios que são principais, né? Se a gente for ver uma questão topográfica, né? Desse jeito assim, existe a bacia hidrográfica, a subbacia, a microbacia, e tem toda uma categoria por trás disso, né? Então eu creio que lá nos documentos oficiais o pessoal está se confundindo um pouco para citar essas bacias. Mas está aqui um pouco da minha contribuição, né, nesses anos, trabalhando a educação ambiental com o pessoal aqui na cidade. Eu costumo distribuir mapas, né? Então, um deles é o do Ouro Verde, que é o mais recente que eu fiz lá para o final do ano passado. Eu segui o rio Ouro Verde ali desde a General Meira até perto das nascentes, ali na região do Horto Municipal, só que para trás ali, né, no loteamento Morenitas. E a gente vê uma situação... Só cortando você, é um local fantástico, né? É um local fantástico, mas de um contraste assim gigantesco, né? Gigantesco. Porque ao mesmo tempo que você tem uma área preservada, né, que é de interesse do município, que poderia estar sendo melhor utilizada, do outro lado dos muros você tem gente morando em cima da canalização do rio, né, que não foi totalmente canalizado, foi canalizado de uma forma porca, num loteamento que é irregular, né? E que as pessoas sofrem até hoje com a questão dos alagamentos, né? Um problema assim que para Foz do Iguaçu é um pouco estranho, né, falar desse tipo de problema. Mas foi feito todo um trabalho, um projeto com o rio Ouro Verde. E assim, eu não posso te posicionar hoje como está a questão dos recursos, mas também foi trabalhado na captação desse recurso, foi submetido esse projeto, e eu creio que só está sendo aguardado verbas, né, para que realmente cheguem os recursos para implementar. Tem um projeto muito bonito para essa região. É um projeto de implantação de um parque linear, né, dentro do contexto do Reinventando Foz. Sim, e também e para você sanar essas dificuldades, né? Porque, como você falou, tem pessoas que estão morando ali em cima e as pessoas não podem ficar dessa forma, até porque para elas não é seguro. Assim, não pode viver numa situação dessa forma. O problema de moradia em Foz do Iguaçu é muito grave, né? E eu venho repetindo isso toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre isso. Inclusive, eu queria mandar um abraço para a Rita do Carmo, lá da região da Vila Braz, ali na Vila A, né? Ali é a cabeceira norte do Rio Boici, e aquela ocupação irregular está pegando praticamente toda a região de nascentes. Então, olha aí onde mora o perigo, né? A gente tem uma situação de ocupação irregular, onde falta o saneamento básico, os serviços básicos, a infraestrutura básica, e, além disso, a gente tem a gravidade das pessoas estarem instaladas em cima da área de nascente, o que bota em risco toda a bacia hidrográfica. Porque, uma vez que se mata as nascentes do rio, né, vai começar a ter escassez de água, né? E o Rio Boici vai virar o quê? Um grande esgotão a céu aberto, porque vai faltar a água doce que está fluindo ali pelas nascentes, né? E vai sobrar só o esgoto, que já está sendo lançado aí há pelo menos 40 anos. Né? Sim, mas eu posso também te afirmar uma coisa, que nem sempre esse motivo de as pessoas estarem nesse local é por conta do governo municipal. Eu posso te afirmar, porque eu estive acompanhando de perto, praticamente todas essas regiões, e as pessoas não querem sair dos seus locais. Mesmo que a prefeitura queira ceder um espaço, muitas vezes eles não querem. Um exemplo bem claro disso, saindo aqui dos rios, mas indo para os lixões, nós temos nosso aterro sanitário, mas antigamente a gente tinha um lixão em Foz do Iguaçu. O Arroio Dourado. O Arroio Dourado. E lá no Arroio Dourado foi feito um trabalho muito forte para que as pessoas saíssem de lá e fossem para outro espaço. Eles não quiseram.
a prefeitura quis levá-los, mas mesmo assim, eles sabendo de todas as incorrências dessa impossibilidade de estarem morando no local como esse, dos perigos que eles correm, mas eles querem ficar lá. Mesma coisa no Rio Boici. As pessoas, as famílias que moram, né, beirando ali o Rio Boici, eu posso falar praticamente dentro do Rio Boici, eles não querem sair desse espaço, eles não querem sair desse local. E é verdade. Então, assim, não é nem a culpa, ou mesmo da nascente, não é nem a culpa de um governo, de uma gestão municipal, são as pessoas que realmente não querem. E se elas não aceitam, muitas vezes você não tem, mesmo assim, buscando uma questão jurídica, você impor para que elas saiam. Então, também tem esse grande embate entre a pessoa querer sair e a ação de um governo municipal. Se a gente for olhar, né, é um processo social muito grande que vem acontecendo há muito tempo, né? Então, não é culpa de A nem B. Mas a gente tem que observar que a gente está falando de um país que era dito subdesenvolvido, agora é em desenvolvimento, né? Sempre trocam essa nomenclatura, mas que a renda média das pessoas é baixa, né? E que, infelizmente, nem todo mundo tem condições de comprar seu terreno e de habitar decentemente, né? E, infelizmente, essas pessoas se instalam em lugares de risco, né, no município, para poder exercer o direito de habitar, né? Que você até falou da Constituição, e a Constituição também garante esse direito, né? Mas existe uma questão de planejamento no meio disso aí, né? E existe uma questão estrutural também, né? Que isso aí a gente poderia falar e ficar falando sobre isso, né? Da estrutura do Estado, da estrutura do município e de como a gestão ela trabalha nesses sentidos. Mas aí fugiria do nosso tema, né? Da sustentabilidade e das questões da poluição ambiental. Para a gente seguir nessa linha de raciocínio, vamos ver o próximo vídeo, que mostra uma mancha de lixo no Mar do Caribe, em 2017, se eu não me engano. 2017. E olhem só que absurda essa situação. Imagina o gostinho dessa sopa, hein? Devia estar uma delícia, né? E olha que você está falando de Caribe, não está falando nem de Brasil. E Caribe, que é um exemplo, quando a gente vê as fotos, as imagens, o destino para viajar, os rios, né? Um paraíso ecológico. Infelizmente, né, não se tem essa noção do perigo que a gente está vivendo, né? Sim. Porque imagina o risco que essa poluição marítima coloca os grandes cardumes, né, de peixes, e se a gente for ver a estrutura disso tudo, né, toda a cadeia alimentar do oceano ela entra em declínio, né? E isso atinge diretamente a economia dos países e atinge o nosso viver também aqui em terra, né? Porque tudo está muito conectado. E a gente não pode esquecer que o mundo é um sistema que tem sistemas interligados, né? Então a gente está dentro de uma bolha praticamente, que as coisas não saem daqui e vão para o espaço, né? Tudo fica aqui. Enquanto a gente for poluindo mais, vai acontecer igual daquele filme O Wall-E lá, né? Que a Terra terminou virando um grande depósito de lixo empilhado. Sim, infelizmente o nosso grande problema hoje está centrado nos resíduos, porque as pessoas consomem demais, tem aumentado muito o consumo. E ainda nós somos menos, por exemplo, se falar de Estados Unidos, né, os americanos. E assim, as pessoas não estão conscientizadas, os municípios não estão estruturados para receber toda essa demanda. Uma coisa positiva, muito positiva, inclusive, é essa preocupação, né, que as pessoas estão tendo, que os governos estão tendo, que não tem como você retroagir. Você tem que acompanhar esse desenvolvimento ambiental. Você tem que acompanhar a sustentabilidade. Então, os municípios têm falado de sustentabilidade, o Estado, o país, né, está se voltando a isso. Embora, claro, a gente tem muitos itens aí negativos que nós vamos falar na sequência.
Mas o que acontece é o seguinte, está acontecendo todo um processo, uma conscientização, e as pessoas estão preocupadas hoje em fazer uma separação do resíduo, que começa aí, né? Você separar o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado, pelo menos nessas duas frações. Né? E poderíamos também separar no orgânico, mas, para ser de uma forma mais fácil, separaríamos nessas duas porções. Hoje, Foz do Iguaçu tem todo um programa de coleta seletiva, os municípios do Paraná têm todo um programa de coleta seletiva, e quando você tem um programa dessa forma, as pessoas se separam conscientemente, além de esse material não ir para um aterro sanitário, né, gastar a vida útil do aterro, o que acontece? Os catadores estão ganhando com isso. Por quê? Porque esse material está indo para uma usina de reciclagem. E indo para uma usina, está sendo reciclado, está sendo reaproveitado, e os catadores estão ganhando com isso. E o município deixa de levar todo esse resíduo para um aterro sanitário. E também tem várias outras ações acontecendo, por exemplo, eu posso citar dos orgânicos, né? Porque vamos falar de Foz do Iguaçu, né? Pegando o exemplo. Nós temos grandes hotéis, Hotel do Bourbon, Hotel das Cataratas, Hotel Mabu, são hotéis que eles têm um projeto que trata dos resíduos orgânicos. Porque num hotel, imagina quanto de alimento por dia, né? Olha quanto que poderia ir isso para o aterro. Então, assim, é imperdoável esse material ser disposto no aterro sanitário. Então, o que acontece? Eles transformam, né, esse material orgânico em adubo e utilizam na própria fertilização, em suas hortas, desses hotéis. Então, assim, tem algumas ações pontuais. Eu falei de hotéis grandes, mas assim, de pessoas que em suas casas estão fazendo dessa forma. Então, assim, eu vejo que há uma mudança nesse tipo de comportamento. E nós, Paraná, somos um grande exemplo nisso. Os outros estados, eles vêm buscar essas experiências. Claro, a gente tem hoje também a Itaipu Binacional, que é uma mãezona, né, que ajuda com todo esse programa aí. Ela ajuda os municípios com a reestruturação. Hoje nós não chamamos mais de barracões, mas chamamos de centros de triagem. Eu visitei um em Santa Terezinha, inclusive. Sim, porque olha só que fantástico. Santa Terezinha na verdade, do Brasil, do nosso país, é o centro de referência em resíduos recicláveis. Oh, que legal. Tem um centro lá, tem mais de 50 pessoas que trabalham de catadores. Se você chegar lá, até, né, para quem está nos ouvindo que queiram conhecer, você vai encontrar um espaço limpo. É limpo, não tem cheiro nenhum, é organizado. Por quê? Porque ele é referência, a forma como eles trabalham, a forma como eles fazem, como eles separam, o reaproveitamento. E eles acabam sendo referência não só no Paraná, mas em todo o Brasil, para outros centros de triagem, assim como também para pesquisadores, pessoas que estão estudando sobre o assunto, as gestões também, né? Ou mesmo Paraguai, Argentina. Então, o pessoal visita bastante. Então, só voltando no centro de triagem, hoje, Foz do Iguaçu tem 8 centros e mais um a ser construído, e assim tem trabalhado bastante nisso. Então, isso já atinge 100% da população de Foz. É claro que nem todas as pessoas fazem de forma correta, né? Mas já é uma grande conscientização disso tudo. Os outros municípios do Paraná também têm trabalhado nisso, e isso trazendo para a questão social, que a gente fala de sustentabilidade. Hoje já tem catadores no Paraná que ganham um salário de R$3.000. Em Santa Terezinha é um local. Legal. Os locais mais desenvolvidos aqui, nós temos Toledo, temos Cascavel, Santa Terezinha, e são pessoas que ganham um salário de R$3.000. Imagina, um catador ganhando esse valor, ele já se torna, né? Sim, dignifica, além de dignificar, claro, ele muda a qualidade de vida dele, as oportunidades dele, e é um salário que hoje é maior que outras profissões. É verdade. Então, assim, é um trabalho muito lindo, porque, claro, vamos pensar na questão ambiental primeiramente, mas também todo esse contexto social, porque quando nós formos falar do meio ambiente, a gente vai trazer todo esse equilíbrio, quando a gente vai falar de sustentabilidade. É indissociável, né? A questão, o problema ambiental é um problema com base social, né? Não existiria problemas ambientais sem base social. E falando nisso ainda, e dentro do contexto da poluição marinha, já que a gente está falando de sustentabilidade, veja só como que é a relação social e a questão ambiental, né? Eu trouxe um vídeo aqui de um acidente que aconteceu em 1989 no Alasca, e foi muito famoso esse fato aí do navio Exxon Valdez, né? Que encalhou, né? E teve o casco rompido e derramou milhões de litros de óleo ali na costa do Alasca, né? Então, veja só como que é a relação da coisa. O que se entende por social? O consumo, ele não é social?
o consumo do óleo, né, não é um fato social, se a gente for ver. A gente tem uma cultura de dirigir automóveis a combustão, né, e outras atividades que se utilizam do óleo refinado, né, que é o petróleo. Então, veja só como é que é a relação da coisa, né? A gente aqui, como sociedade, pensa que está tudo bem, tudo acontecendo, mas dentro lá do circuito produtivo pode acontecer uma falha que nem aconteceu em 1989. Vamos ver agora na matéria. É curtinha a matéria. Isso. Faz um ano que aconteceu um desastre ecológico que até hoje não parou de provocar graves problemas. O derramamento de milhares de toneladas de petróleo no mar pelo petroleiro Exxon Valdez. 24 de março de 89, o petroleiro Exxon Valdez bate em recifes submersos no Estreito de William, no Alasca, e derrama 40 mil toneladas de óleo, formando uma mancha inicial de 250 quilômetros quadrados, uma área maior do que a cidade de Recife. Uma semana depois, a mancha de óleo já atinge 1.300 quilômetros quadrados. Os efeitos do vazamento foram o de uma verdadeira catástrofe ecológica. Foram encontradas 35 mil carcaças de aves mortas por inflamação do fígado e rins causada pelo óleo. Mas o número real de aves mortas pode ser até 10 vezes maior, porque muitas delas afundaram. Também encharcados de óleo, 1.500 mamíferos marinhos, focas, lontras e leões marinhos perderam a capacidade natural de isolamento térmico e morreram de frio. Durante 6 meses, a empresa Exxon, proprietária do petroleiro, gastou 2 bilhões de dólares na tentativa de limpeza das rochas e praias e no salvamento de animais. Foram usados na limpeza 11 mil homens, 1.400 barcos e 85 aviões. Em setembro, a Exxon deu por terminada a limpeza. Segundo a empresa, a natureza faria o resto. A atitude da Exxon provocou uma grande polêmica entre as autoridades ambientais americanas. Elas acham que a empresa tem que voltar ao Alasca para terminar o trabalho, porque o óleo continua por toda parte. As ondas fortes estão tirando o óleo acumulado das rochas e trazendo de volta para o mar. O cheiro de óleo continua fortíssimo, dizem os ambientalistas do Alasca. Por causa disso, a Exxon prometeu voltar em abril, depois que passar o inverno, para ver o que ainda podia fazer. Mas agora é provável que mude de ideia. É que 2 semanas atrás, numa decisão inesperada, a justiça americana indiciou a Exxon criminalmente em 5 acusações. Entre elas, negligência na contratação da tripulação, lançamento de agentes poluentes no meio ambiente e morte de 35 mil aves migratórias. Se for considerada culpada, a Exxon vai ter que pagar uma multa de 700 milhões de dólares. O caso do Exxon Valdez, apesar de ter sido dos mais graves, não é o único. Estas imagens mostram vazamentos que ocorreram há poucas semanas, como o do superpetroleiro espanhol Armco Cádiz, e o de um cargueiro da Libéria, que afundou e deixou uma mancha de 90 quilômetros de óleo no mar. Atualmente, estão sendo feitas operações de limpeza em lugares tão diferentes quanto o Mar do Norte, a Ilha da Madeira e a costa do Japão. Aqui no Brasil, o vazamento mais recente foi o de 40 toneladas de óleo que vazaram do terminal da Petrobras em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Especialistas afirmam que nos últimos 12 anos foram derramados nos mares do mundo inteiro perto de 3 bilhões e 780 milhões de litros de óleo. A limpeza desse óleo é sempre cara e muitas vezes ineficiente. Por isso, as autoridades ambientais acham que o importante é evitar que esses desastres aconteçam. The environment is clearly sending us a message. A ambientalista Lisa Spear acha que o grande problema é que os petroleiros convencionais têm um casco muito fino, apenas uma camada de menos de 5 centímetros de aço separando o óleo do mar. O ideal, segundo ela, é o casco duplo, uma camada de aço, uma de ar e uma segunda de aço. Se o navio bate em alguma coisa, há 2 camadas de proteção. A obrigatoriedade dos cascos duplos para os petroleiros está sendo estudada atualmente no Congresso americano. Algumas companhias de petróleo resistem à ideia, porque o casco duplo aumenta os custos do petroleiro em pelo menos 30 milhões de dólares. Mesmo assim, essa é uma quantia muito menor do que a Exxon já gastou e provavelmente ainda vai gastar com a limpeza da costa do Alasca, que sofre até hoje as consequências do vazamento de óleo do Exxon Valdez, um dos maiores desastres ecológicos do mundo. Que coisa, hein? Isso aconteceu numa época assim de
efervescência ambiental, né? Você estava comentando comigo que, pelo menos na legislação brasileira, desde a década de 30, né, já se pensa o meio ambiente no aspecto da lei, né? E quando aconteceu esse acidente lá no Alasca, pouco tempo depois a gente veio ter a Rio 92 aqui no Brasil, que foi muito famosa, né, e bastante comentada. Faz uma pequena abordagem sobre essas convenções mundiais, né? Como que os líderes mundiais eles podem se posicionar diante do mundo. Sim, porque em termos de mundo, até a década de 80, não se falava tanto em preservação e cuidado com o meio ambiente. Mas por que não se falava? Porque tinha seus recursos disponíveis, não havia esse consumismo exacerbado, não havia toda essa devastação de florestas, de rios, de oceanos. Então, sentia-se a natureza disponível. Mas, assim, se nós formos falar agora de Brasil, tem algumas legislações, né, que aconteceram já na década de realmente 70, antes da década de 70, né, quando começou realmente o start. Mas nós tivemos, em 34, nosso primeiro Código Florestal. Junto com o primeiro Código Florestal, nós tivemos também o primeiro Código das Águas, que até hoje eles existem, e os dois eram através de decretos, e até hoje é utilizado dessa forma. E depois, também, em 37, houveram as questões voltadas à cultura, a questão mais com esses cuidados aí, culturais, ambientais, com o nascimento, então, das unidades de conservação. Se nós formos ver, né, nosso parque também, Parque Nacional, né, de 1937, e foi nesse momento que deu início, então, para as unidades de conservação, porque até 80 houveram esses decretos, mas não havia uma sistematização. Eram algumas coisas em paralelos, como esse decreto, e nós também tivemos, né, lá por 79, 80, essas leis de uso e parcelamento de ocupação do solo urbano, né, que vem diretamente, né, em contexto a isso. Então, sim, foram mais ou menos essas ações, pequenas ações que ocorreram. E quando que houve realmente essa preocupação ambiental? Né? Quando começou-se a debater? Né? Então, no Brasil, foi com a nossa Constituição de 88. Antes disso, nós não tínhamos nada na Constituição que abordasse sobre o meio ambiente. E nós temos um artigo que ele é muito importante, né? As pessoas conhecem, que é o 225, que ele trata do meio ambiente, que realmente diz que o meio ambiente ele realmente tem que ser cuidado para gerações futuras, né? Que todo cidadão ele tem esse direito. E quando a gente fala de gerações futuras, a gente, claro, foca ali na primeira, segunda e terceira geração, né? Que é o avô, o pai e o filho. Mas tem algumas outras gerações, alguns que ultrapassam, algumas famílias a quarta, a quinta geração. Então, realmente, a gente precisa manter, né, todo esse cuidado ambiental, todos esses recursos para gerações futuras. Então, isso é abordado. E também, né, o artigo 170, que é outro artigo que fala, inclusive, do CONAMA, né, que foi o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que, a partir daí, que começou, então, a haver uma sistematização, uma organização, então, em termos de lei, né, em termos de decretos, uma regulamentação para que as pessoas pudessem seguir. E também essa cobrança, porque nós sabemos que, às vezes, as pessoas falam, mas eu vou provocar, ou eu vou participar de um ilícito ambiental, eu não vou ter tanta, assim, não vou ser tanto penalizado. Talvez não, você vai apresentar penalmente, né, uma cesta básica, uma coisa assim, mas civilmente você vai, porque as multas chegam a valores altos e super altos. Então, eu só vou dar um exemplo. Você mostrou esse vídeo. Né? Vamos falar aqui bem próximo, né? Não vou entrar em detalhes, só citar. A gente teve uma devastação ambiental muito grande, que foi em Brumadinho, né, Mariana, que ninguém esperava e acabou, inclusive, com o município e morrendo muitas pessoas. E acabou em pizza, né? Também o processo, e acabou em pizza esse processo. Eu estava lendo a matéria essa semana de que as pessoas ainda não têm casa, né? Que a própria mineradora lá, qual que é o nome mesmo? Subsidiária da Vale, né? Ela está devendo aí, né, essa responsabilidade aí com o pessoal. Justamente, né? Porque vem nessa questão dessas multas ambientais, todo o valor. E de uma empresa estar preparada também para fazer o pagamento de todos esses custos. Né? Ela tem recurso para isso, e não somente para as pessoas hoje que precisam de um estabelecimento, de uma casa, mas esses que perderam seus entes queridos também. Pois é.
ficaram jogados, ficaram à mercê. Então, tem essa questão da Constituição. Mas, também, se você for observar, a nossa Constituição Federal, ela não trata uma Constituição específica para o meio ambiente. Nós temos alguns artigos, como eu citei, né, os 225, os 170, que, isoladamente, tratam de todas as questões ambientais, as penalidades das questões ambientais. Mas a gente não tem como um Código Civil, Código Tributário, um Código Penal, e que os legisladores deveriam pensar muito nisso, né, numa renovação, numa atualização da nossa Constituição Federal. E, falando em termos de mundo, né, nós tivemos a conferência, em 1972, que deu start de Estocolmo, né, na Suécia, que deu start para as preocupações ambientais, que começou-se a discutir, né, por que começou a surgir essa conferência? Deu início a isso? Porque começaram a perceber que os recursos estavam se indo. E o que fazer para isso? Então, tinha uma ministra, inclusive, né, de Estocolmo, que ela era muito ligada nas questões ambientais e ela resolveu tomar partido de tudo isso. Então, começou esses debates todos. Ela foi muito forte, tinha 113 países participando neste momento e 400 entidades governamentais e não governamentais. Então, realmente, uma presença bem, né, significativa, né, das pessoas, entidades que precisavam estar naquele momento, e começou-se, então, a se discutir a questão da camada de ozônio, hoje, né, a questão de desmatamento florestal, enfim, todas as repercussões ambientais. Mas, mesmo assim, era muito distante do que nós temos hoje. E, depois disso, praticamente 20 anos, que foi a Conferência Rio 92. E, nessa Conferência do Rio 92, justamente, ela foi feita para verificar se o que tinha sido decidido em 72 tinha sido colocado em prática, se os municípios, os países tinham sido colocados em práticas. Embora que, em 72, já houve um desgaste entre os municípios, porque queriam que fosse considerado, de uma mesma forma, os municípios, os países sustentáveis, né, ou os países já em desenvolvimento, porque vamos considerar o Brasil, né? Uhum. O país é um país subdesenvolvido e queriam considerar da mesma forma. Não tem como você considerar, por exemplo, o Brasil, um país aqui ou outro país da América Latina, um Paraguai, uma Argentina, com os Estados Unidos. Exatamente. A produção é totalmente diferente. O Japão, a China, né? A Alemanha, tantos outros países até que são exemplos, e já começou-se um desgaste, porque queriam considerar da mesma forma os países. Não tem como, até pela questão do número de quantidade, a forma de as pessoas serem, o consumo das pessoas. E aí, em 92, foi muito interessante também, porque teve um outro projeto, que foi a Agenda 21, que foi criada. O que é essa agenda? Foi uma agenda que foi estabelecido ações para que cada um dos municípios cumprissem com essas ações. Cada município em cada um dos países. Só que assim foi criada primeiro uma agenda global, né, unanimizando isso para os países, e depois foi criada uma agenda local para cada um desses países. E o Brasil criou sua agenda local, que primeiro foi a Agenda 21 e hoje a gente chama Agenda 2030, até 2030, onde foram estabelecidas várias ações. Inclusive, em um dos depoimentos, nós temos aí a nossa ex-presidente, a Dilma Rousseff, que ela se comprometeu uma das ações da ONU, uma das conferências, com vários comprometimentos que a gente sabe que nós não vamos conseguir atingir. Assim como também, né, o nosso presidente Bolsonaro, recentemente, ele se comprometeu, né, daqui a 10 anos, a dar resultados, daqui a 10 anos, em 2030, resultados que a gente sabe que a gente não vai conseguir atingir, principalmente com a pandemia, principalmente com esse estilo de vida, né, que nós, brasileiros e toda a humanidade, está tendo. Então, nessa conferência, ela se fortificou muito. Então, se vocês perguntarem para mim, mas e quando, então, realmente deu esse start? Foi em 72, Estocolmo? Foi em 92, o Rio? Não. Dentro desse espaço de tempo, houve um relatório feito em 1987, e esse relatório que começou a impor todas as questões ambientais. Então, foi nesse momento que surge também uma grande preocupação com a sustentabilidade, e surgiu o termo sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É você se preocupar com o econômico, social e ambiental, vindo ter esse tríade,
Junto, claro, que em toda essa questão governamental ainda, porque se o governo não tiver disponível e querer fazer e acontecer, não acontece. Então, realmente, nós podemos considerar em 87, foi fortalecido, e depois, também, de 92, houve mais uma conferência, que foi em 2002, e que realmente veio debater novamente todas essas ações. Então, foi esses 3 anos, que foram anos que marcaram, 72, 92, e daí 2002, a questão ambiental. E para nós, aqui, para o Brasil, né, nós podemos falar que a Constituição de 88, que também ela trouxe toda essa preocupação com o equilíbrio ambiental. E antes disso, a gente não falava também de meio ambiente natural e artificial, porque a gente tem o natural e temos o artificial, a questão de esgotamento de recursos, de florestas. Então, nesse momento, com a Constituição que uniu-se todos esses debates e realmente conseguiu se trabalhar de uma forma equilibrada com o meio ambiente. E é o que a gente tem feito até hoje. Mas também, se nós trouxermos a data de 80 até para a nossa data atual, agora, de 2021, nós sabemos que houve um grande retrocesso em relação a isso, né? Quem tem acompanhado os noticiários, porque citei para vocês que o primeiro Código Florestal, através de um decreto, né, foi implantado em 37, em 65 houve uma atualização dele, e agora, recentemente, a gente teve uma outra atualização, só que essa atualização foi menos branda. E o que acontece quando é menos branda? Você acaba afrouxando mais, porque nessas áreas aí ambientais precisa ter um cuidado muito rígido, porque por mais que você fale, tem que preservar, você tem que cuidar, você tem que manter, tem muitas pessoas que realmente não se preocupam. Não vamos citar... Foi mais branda. Isso, já era branda. Quer dizer que ela foi mais branda do que já era. Em vez de ela ser mais rigorosa, ela se tornou mais branda. Vamos falar de áreas como a floresta amazônica? Vamos falar de áreas como o Pantanal ou de áreas do norte do país, que a gente tem áreas fantásticas e que são totalmente ocupadas e as pessoas não cuidam, vão pescar ou vão usufruir de qualquer forma. E assim, o que acontece? Por ela se tornar mais branda, diminui também o contingente de pessoas a trabalhar nesse espaço. Diminuindo esse contingente, não tem uma segurança. Diminui a atuação do IBAMA, diminui a atuação do IBAMA, diminui a atuação do ICMBio, que são os órgãos que, com o CONAMA, eles que regem toda essa questão ambiental, que cuidam. Você não tem muito efetivo, você não tem estrutura. Quando eu falo estrutura, é questão de recurso financeiro, é questão de pessoas para trabalhar, são equipamentos, são veículos, e acabam ficando dessa forma. Nós temos um exemplo aqui no Parque Nacional mesmo, de Foz do Iguaçu. Se nós formos ver quanto falta de estrutura, né, quanto que poderia ser melhor explorado isso. E isso que nós falamos de um parque que é o modelo de todo o país, que daqui de Foz do Iguaçu sai recursos para abastecer os outros parques. Então, assim, há essa grande preocupação. Se eu for falar com vocês hoje, a gente teve, sim, esse problema. Eu posso dizer que nós retrocedemos. Se estava indo num patamar, eu posso dizer, mais considerável, e desde 2012... a gente tem retrocedido, e somente agora, com esse afrouxamento do Código Florestal, houve esse... Eu posso falar um problema, né? Houve um problema e está-se em discussão no plenado, busca-se... Né, alguns estão a favor, outros contra, os ambientalistas estão trabalhando muito nisso para que se torne algo mais rigoroso, e só que a gente depende de políticos também, né? Então, vamos torcer para que tudo isso se reverta, mas, infelizmente, a gente tem esse cenário atual. Vamos torcer mesmo, porque é uma tendência hoje em dia, né, que o meio ambiente seja mais debatido e que a educação ambiental esteja mais em evidência, né? Os maiores políticos que têm o poder são os maiores fazendeiros dessas terras. Plantador de soja. É justamente isso. Aí o que acontece? Rege muito pelos interesses próprios. Eu sei que eu tenho que cuidar do meio ambiente, eu sei que eu tenho que proteger, só que eu tenho toda uma área lá para explorar, eu estou ganhando dinheiro em cima disso. Tem meu gado para pastar. Então, o que acontece? Eu vou cuidar de mim, do meu dinheiro, dos meus recursos, do meu eu aqui, não vou me preocupar com o meio ambiente. Então, é isso que acontece. E acontece realmente, quem está nas áreas lá mais de decisão são pessoas que têm todos esses empreendimentos. Né? Eu não vou citar, mas a gente sabe aí de governadores, de senadores, de pessoas de alto poderes aí, que têm várias áreas, enormes áreas, em função disso, deixa de denegrir toda a questão ambiental. Então, infelizmente, o ser humano
trabalha dessa forma. Então, assim, a gente fica nessa cadeia tão pequenininha, tentando levar uma conscientização, fazendo com que as pessoas mudem esse pensamento, que elas trabalhem diferente. Então, enquanto os pequenos, né, que detêm maior riqueza, as maiores áreas trabalham dessa forma, entre aspas, contra. Então, por que né, regrediu o Código Florestal? Para criar facilidades. Infelizmente, é dessa forma. Mas também quero dizer que nós não devemos abandonar isso, a gente não pode vamos falar, eu não vou fazer mais minha parte. Não, eu tenho que continuar fazendo a minha parte de toda forma. E outra coisa também contribuiu muito foi quando surgiu a educação ambiental, o termo educação ambiental, né, que também é através de decreto-lei, e foi em 1998 e começou-se toda essa preocupação, esse cuidado, começou a se levar nas escolas para as crianças, porque assim você não tem como fazer nenhuma ação sem você conscientizar. Vamos voltar para o trabalho aqui que nós estávamos falando antes dos resíduos, em Foz do Iguaçu, do programa de coleta coletiva. Como é que você, por exemplo, para você, Dantas, como é que você vai separar na sua casa se eu, com a minha equipe, não vou lá falar, te conscientizar da importância e te mostrar como você tem que fazer? No mínimo uma cartilha, né? No mínimo uma cartilha, materiais, divulgação, imprensa, mídia, Só enfim, pegando todo um trabalho dessa... Um gancho, né, no seu assunto, existe um lema, né, dentro da questão da sustentabilidade. Me corrija se estiver errado. É pensar local e agir global? Né? Sim, é justamente isso. É aí que a gente começa a fazer o trabalho de formiguinha, né? Cada um de nós, dentro desse contexto aí da sustentabilidade, né? Sim, mas que bom que existem vários ambientalistas, que bom que existem várias pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente e querem que a coisa seja diferente e estão lutando por isso. E nós somos pessoas que estamos lutando pelo meio ambiente. Até porque assim é fantástico, né, quando nós podemos estar em áreas ambientais, em locais em rios, mares, oceanos, florestas. Nossa, é uma energia tão positiva, algo tão interessante, e saber que a gente pode ficar sem, né, tudo sem isso se a gente não cuidar, né? Se não cuidarmos. Porque não é como um carro, um veículo que você, não quero mais, um celular, uma roupa, eu não quero mais deste lado. Descarta, meio ambiente, né? Meio ambiente, você não cuidou, você perdeu. Perdeu. Você perde. Mas essa é a função desse programa aqui, né? Um programa da cidadania, um programa da educação, e que nós, né, grãozinhos de areia soltos aí na sociedade, a gente está cumprindo o nosso papel aqui de contribuir, né, para uma sociedade mais sustentável, né, mais ambientalmente correta, e que a gente possa ver ainda os rios de Foz do Iguaçu fluindo de uma forma melhor, para não acontecer o que o Ricardo vai mostrar ali agora. Um rio lá na Indonésia, né? Na capital da Indonésia. Vejam só a situação desse rio. Ou vocês querem que o Boici fique assim dessa forma? Ele é chamado de o rio mais sujo do mundo. O Citarum avança sobre as colinas de Java, a ilha mais populosa da Indonésia. Cerca de 30 milhões de pessoas dependem do rio para irrigação e sobrevivência. Durante a estação das chuvas, tudo enche aqui com água poluída. Minhas mãos começam a coçar e minha colheita é prejudicada. Existem 2.000 fábricas têxteis na área que empregam milhares de pessoas. Mas as fábricas também poluem, jogando 280 toneladas de dejeto industrial na água do rio diariamente. Mercúrio, chumbo e arsênico. A lista de substâncias tóxicas é grande. Montanhas de plástico e isopor só aumentam a tragédia do desastre ambiental. Eu fico triste em ver minha família, vizinhos e parentes ficarem doentes por causa do dejeto químico. Denunciamos a situação para o governo muitas vezes, mas nunca há uma solução. Jacarta aposta hoje no objetivo quase impossível de transformar em potável a água do rio Citarum até 2025. O Citarum é o rio mais poluído do mundo, o número 1. Nos próximos 7 anos, vamos limpar tudo, rio acima e rio abaixo. Vamos trabalhar junto com o governo local, com a polícia, com os militares e com o Ministério do Meio Ambiente. Estamos todos otimistas que vamos conseguir fazer o Citarum limpo de novo. Ativistas e habitantes duvidam que o governo consiga atingir o objetivo de limpar o rio, dada a magnitude da tarefa e a corrupção que impera no país.
Vocês viram aí as semelhanças com o Brasil, em todos os sentidos? Desde a paisagem degradada, né? Pô, eu me lembrei muito ali do Rio Boici, os lugares que eu tenho andado aqui em Foz do Iguaçu. A gente vê uma situação ali quase parecida com aquela, né? Só não é parecida porque a proporção é muito menor, mas é degradante igual, né? Em um país onde também tem seus níveis de corrupção, né? Infelizmente, isso aí atrapalha que ações ambientais possam ser incrementadas, né? Políticas públicas ficam travadas aí justamente pelo que você estava comentando agora, que é a questão do interesse maior, né? É o latifundiário, o senhor feudal, né? E muitos outros aí que atuam nas grandes esferas do poder, né? E, em vez de ajudar, acabam atrapalhando esse processo que é muito sério, né? E a gente, como ambientalista, a gente cumpre esse papel de levar essa conscientização para as pessoas, né? Mas agora, infelizmente, eu vou ter que encaminhar o programa para o final. Mas já deixo aqui o convite aberto para você voltar, porque esse assunto ele é muito vasto, né? Então a gente não termina falando dele aqui hoje. E você, pô, tem muita contribuição, né, para dar aqui para a gente. Vai ser um prazer te ter aqui de volta. Mas deixa uma mensagem ambiental para o público que está assistindo a gente. E daqui a pouco eu vou ler os comentários também, que eu já vi que tem um pessoal aqui online aqui assistindo e comentando aqui. Eu que agradeço, né, o convite e me coloco à disposição, né, para estar aqui, uma forma de contribuir. E queria dizer para vocês que, assim, é possível a sustentabilidade, estamos caminhando, né, realmente uma sustentabilidade segura, eficaz. Né, acho que a gente tem que repensar muito, principalmente agora nesse período de pandemia. Por quê? Porque muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão passando fome. Muitas pessoas não têm o que comer, tem várias instituições, ONG, fazendo campanhas para arrecadar alimentos para as pessoas não morrerem de fome. Então, assim, gostaria que cada um pensasse, né, se refletisse em si mesmo, porque esse período de pandemia, as pessoas perdendo seus entes queridos, tendo que se reestruturar, se reorganizar, perdendo seus empregos. Pense, o que eu posso fazer como ser humano para ser melhor? Para ajudar meu próximo, para ajudar aquela pessoa que está aí desempregada, para ajudar aquela pessoa que hoje não tem o que comer, ou para ajudar aquela pessoa que perdeu um ente querido. O que eu posso fazer para contribuir ao meio ambiente? Porque realmente não tem como falar de sustentabilidade se essas pessoas não estão bem, pessoas estão passando fome, pessoas estão mal. Né? Então, assim, é um momento para repensar, mudar suas atitudes, mudar seus valores, né? Realmente a vida ter um outro tipo de propósito. E eu gostaria de deixar uma mensagem que eu carrego comigo, que é a seguinte: preservar o meio ambiente é preservar o planeta. E preservar o planeta é preservar a vida. Então, preservem sua vida. Bacana essas palavras. Obrigado, tá, mais uma vez pela presença. E obrigado aí vocês que assistiram a gente até agora, que estão aí acompanhando o programa, que estão comentando aqui, né? Eu vou ler alguns comentários aqui. O Ricardo vai me ajudar ali do outro lado também, que tem outros canais aqui abertos. O Pereira Cigano, né, está apresentando o programa aqui no canal também. Boa noite, Pereira, obrigado aí. O Francinei Maradona, lá do Portal da Foz, também um abração para você, Francinei. Tiago Tomazoni, boa noite. Ricardo Albuquerque aqui parabenizando. Obrigado aí pela companhia, tá? Lutessa Duarte está aqui assistindo também. O Francinei comenta aqui, eu acho que duplicou aqui. Tem algum comentário aí desse lado? Temos aqui o Edivaldo Paulinho. Edivaldo, boa noite, Edivaldo. Obrigado aí pela companhia. Ó, Maneco. Ah, valeu, obrigado. Pô, valeuzão aí, Vitor. Continua acompanhando a gente aí, dando essa força. Valeu. Elane Rodrigues também. Boa noite. O Cabanzolim, lá do interior de São Paulo, que nos assistindo. Pô, legal, tá tendo bom alcance aí. Um abraço aí para São Paulo. Guarda Municipal Teixeira, um abração para você também. Ó, Cabo Cassol tá acompanhando aqui o programa, hein? Valeu, Cabo Cassol. Um abração aí. Francisco Carlos Vicente. Um abraço aí. Olha aí. Gente, obrigado aí pela companhia, tá? Eu vou aproveitar a oportunidade aqui para anunciar uma novidade, que logo, logo vai estar aqui na programação do JNT Web TV também. Iguaçu Skyview, a câmera ao vivo do canal SSC Foz do Iguaçu. Ela vai fazer uma palhinha aqui também dentro da programação para a gente ver a linda paisagem da nossa cidade, né? A partir de um edifício lá do centro. E a gente vai conseguir ver outras coisas que estão acontecendo por aí também.
Vou deixar vocês na curiosidade, mas se vocês quiserem saber mais, vão lá no canal SSC Foz do Iguaçu para ver um videozinho de drone aí da construção da Ponte da Fraternidade, da construção da Perimetral Leste e outras coisas legais aqui da nossa região. E a partir desse fim de semana, a câmera ao vivo lá do canal, 24 horas. Um grande abraço aí para vocês, tá? Boa noite e até o próximo Papo Ambiental. You gotta talk